A informação que movimentou a manhã desta terça-feira na internet. O atacante Pedro Vitor, ex-clube do Remo, estaria acertando com o Paysandu Esporte Clube o seu retorno para o Brasil, isso porque ele está jogando lá na segunda divisão da Coreia do Sul. Mas afinal de contas, essa informação procede? É real essa informação? Vamos trazer os detalhes disso, mas antes eu peço, claro, para você aquele apoio. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo e não perca os nossos conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é importante para a gente continuar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Bem, vamos lá então trazer a informação. Eu preciso da minha colinha aqui, né? O Pedro Vitor, que é pernambucano, tem 27 anos e tá lá no Chungbuk Chengdu. Acho que é esse o nome. Se eu falei errado, me desculpem. É o time lá da segunda divisão da Coreia do Sul. Ele foi para lá, inclusive, após a sua saída do Clube do Remo, na qual ele teve aí 2 temporadas. Mas antes de eu falar do Clube do Remo aqui nesse vídeo, e não estranhe, torcedor bicolor, deixa eu falar que ele passou por outros clubes aqui do Brasil, como no Azures, no Fortaleza, e aí ele foi do Fortaleza para o Uberlândia, Náutico, até a chegada no Clube do Remo. E no Clube do Remo ele teve 2 temporadas. A primeira temporada em 2023, onde ele jogou 29 partidas e marcou 5 gols. E a segunda temporada, que ele jogou 19 partidas e marcou 3 gols, além, claro, do acesso do Clube do Remo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi um dos principais atletas que o Remo teve na temporada, nessa campanha aí que culminou, que terminou com acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. E a informação dessa transação que está acontecendo entre o Paysandu e o Pedro Vitor surgiu no perfil Trans24 Horas, e o Bruno Amâncio também fez a sua checagem e colocou na sua rede social, no seu Twitter, essa informação. Ou seja, é real, o Paysandu teria feito uma proposta muito boa para o Pedro Vitor e o Pedro Vitor quer voltar para o Brasil. Então ele está vendo a oportunidade de jogar no Paysandu como essa oportunidade. Ele já conhece a cidade, já sabe como é o clima, já sabe como é o ambiente. Então o Paysandu estaria apostando muito nessa contratação por ser um atleta que estava jogando, sabe como é a realidade de Belém do Pará, sabe como é o clima, sabe como é a culinária, isso conta também muito nesse processo. Então ele não teria período de adaptação aqui, porque ele já está adaptado ao ambiente. Então, a contratação do Pedro Vitor pelo Paysandu seria nesse ponto. É um atleta que já sabe como é a realidade, já chegaria pronto para poder jogar, para poder ajudar o Paysandu nesses próximos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu que ainda está resolvendo a situação do transfer ban, ao que tudo indica, hoje já deve pagar, ou se já não pagou, eu não sei porque o site do transfer ban está fora do ar, né? Então não dá nem pra gente ver essa situação, mas acredito que o Paysandu já deve ter pago, já deve ter aí se livrado dessa situação do transfer ban e agora já vai com tudo pro mercado, precisando contratar. Tá contratando o atacante, tem gente que diz que tá precisando de mais um defensor e mais um meio-campo ali para poder dar um oxigênio legal na equipe bicolor. Mas a contratação do Pedro Vitor, na minha opinião, falando de uma maneira bem sincera, é uma contratação interessante. Interessante porque o Pedro Vitor é aquele atacante de beirada, aquele atacante rápido, com velocidade, que sabe chegar no ataque e que tem também uma característica interessante. Ele também, não é que ele atua como lateral, ele faz a posição de lateral, mas ele dá um apoio muito importante na parte defensiva ali na lateral. Então é um atacante que tem aí digamos que uma característica muito importante, e eu ainda diria que é essencial para esse momento do Paysandu, que é justamente aquele ataque com velocidade pelas beiradas, um atacante que é liso, um atacante que sabe ir para o ataque, sabe ir para o X1, sabe fazer as jogadas individuais, e ele já cansou de fazer gol assim desse jeito. Então, na minha opinião, uma boa contratação do Paysandu, que se vier, né, porque até então o que a gente tem de informação é que houve as sondagens e houve ali uma primeira conversa com relação a salários. Então, tudo está caminhando para que o Pedro Vitor acerte com o Paysandu e seja reforço do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero saber de você, torcedor bicolor. Você concorda com essa contratação? Você acha que essa contratação
É boa? É interessante para o clube? Vai ajudar o Paysandu? Coloca a tua opinião aqui embaixo e eu quero conversar com você, eu quero interagir com você. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo e não perca os nossos conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda muito a gente a crescer ainda mais aqui no YouTube. Meu muito obrigado, valeuzaço, tamo junto e até a próxima!